Bom dia, galera, tricolor, aqui é Ney do canal Fluminense e a gente vai trazer tudo sobre o Fluminense hoje. O Fluminense jogou ontem pro Vasco, fez um fiasco, jogou mal, desperdiçou chances para vencer o jogo e foi muito mal na sua defesa, tomando 2 gols de cabeça e deixando a sua torcida muito apreensiva, porque o time jogou praticamente com todos os titulares, com exceção do Ganso. Então a gente fica muito preocupado como é que um time desse, um time que não tem regularidade, um time que a gente não pode confiar, um time que joga bem o jogo, no jogo seguinte faz esse vexame, perdeu para um Vasco da Gama que ainda está em reconstrução, um Vasco da Gama que está com apetite, que está com vontade, mas não está ainda com o time todo armado, e mesmo assim o Fluminense perdeu, tomando gols de cabeça de jogadores pequenos, jogadores baixos, de baixa estatura. Tá? Então o Nino é um jogador alto e o Marlon a mesma coisa, jogador que tem passagem no futebol italiano, e os dois jogadores deixaram muito a desejar na partida de ontem. Também o André, que é um jogador selecionável, um jogador de seleção, errou no passe que deu errado e resultou no gol do Gustavo Peck, no Gabriel Peck. Tá? Os gols do jogo foram de Praxedes, Veguete e Gabriel Peck, duas vezes para o Vasco, Marcelo e Lima para o Fluminense. O Fluminense teve mais posse, chutou mais a gol, criou mais, mas saiu com a derrota, porque não caprichou na hora das finalizações, e o Vasco fez o seu dever de casa, aproveitando a falha da zaga tricolor em várias vezes. Né? John Kennedy foi o jogador do Fluminense que mais tentou o jogo, inclusive quase que ele fez 2 golaços, é um jogador que vem bem, mas erra na hora de concluir. Né? O Arias saiu machucado aos 30 minutos, uma preocupação para toda a torcida tricolor, e também o Cano saiu com uma ferida no pé. Então preocupa, porque esses dois jogadores são imprescindíveis na semifinal contra o Internacional. Então eu acho que ontem o Fluminense poderia ter poupado pelo menos o Cano, o Arias e o Keno, né? Para deixar para as semifinais. Porque são jogadores que não tem substituto, né, galera? Então, muito preocupante. Agora a gente está pensando mais na semifinal do que no próprio brasileiro. O título brasileiro ficou para trás, não adianta mais pensar em título brasileiro. Agora o Fluminense tem que pensar em ficar entre os 4 ou 5 para poder disputar a Libertadores no ano que vem, caso haja algum problema na Libertadores. Eu não vou crucificar ninguém aqui. Clássico não tem favoritos. O Vasco é um time grande, merece todo o respeito, jogou bem, com vontade, com raça, e ele não tem nada a ver com isso, que o sistema defensivo do Fluminense falhou. Falhou e falhou feio, mas eu não vou crucificar ninguém. É jogo que segue, agora é pensar no próximo confronto, que é o Cruzeiro. E eu, se fosse o Diniz, eu mesclava esse time para não machucar mais nenhum jogador para a final. Tá? Próximo jogo é contra o Cruzeiro, quarta-feira às 21h30 no Maracanã. Marcelo, para mim, opinião minha, tem que jogar no meio campo. Não adianta insistir no Marcelo na lateral esquerda. É um jogador que não tem mais pulmão para marcar, para ser defensivo. Ele sabe atacar, mas defensivamente está deixando a desejar. Foi facilmente driblado ontem pelo Rossi no primeiro gol do time do Vasco. Peço a todos que se inscrevam, que deixem um like, e amanhã a gente vai trazer mais um vídeo falando do Fluminense para vocês. Um abraço, galera. Boa tarde, um bom domingo. Fiquem com Deus.